Quarta-feira, 18 de outubro de 2023. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para mais um vídeo do canal, para o nosso segundo giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Nesse dia de hoje, quarta-feira, 18 de outubro de 2023. Dia de jogo do Vasco é hoje. Hoje é dia de Vasco e Fortaleza, daqui a pouquinho às 21h30 em São Januário. O caldeirão vai ferver. Vamos vencer hoje. Meu placar para este jogo de hoje: 1-0 Vasco, gol de Pablo Verrete, o pirata da colina. Então, pessoal, eu nasci Vasco, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Eu nasci Vasco, sou Vasco desde que eu me entendo por gente. E nós que nascemos Vasco sempre sentimos falta de mais espaço na mídia para falar do nosso amado gigantesco Vasco da Gama. E nós que somos Vasco desde que nascemos sabemos do porquê disso, né? Sabemos de toda a história desde lá de trás. E com essa nova mídia da internet, aqui será um canal que vai falar do Vasco para a torcida do Vasco, de vascaíno para vascaíno, feito por um vascaíno. Somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Essa imensa massa do Vasco, a qual eu tenho profundo respeito e também muito orgulho de fazer parte dela. Então, primeiramente, pessoal, se inscreve no canal, vamos ajudar a crescer esse canal do Vasco. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá o like do vídeo, dá o like nesse vídeo para o YouTube distribuir o vídeo para outros vascaínos, outros torcedores, outros amantes do futebol e dos esportes em geral. Deixa seu comentário nesse vídeo, compartilhe o vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Então, como eu falei, estou chegando, Guilherme Silva, jornalista vascaíno, estou chegando para o nosso segundo giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama nesse dia de hoje, quarta-feira, 18 de outubro de 2023, dia de Vasco e Fortaleza, daqui a pouquinho às 21h30 em São Januário. O caldeirão vai ferver. Então, pessoal, a notícia que eu estou trazendo aqui nesse segundo giro é a seguinte, sobre a novela da licitação no Maracanã, e a notícia é a seguinte: licitação do Maracanã, Vasco volta à justiça contra mais uma renovação de TPU, a dupla Flamengo e Fluminense. Notícia que segue: o clube entrou com ação contra o governo do Rio de Janeiro, contra o governo do estado do Rio de Janeiro, que deve confirmar 10ª sessão temporária a rivais depois do dia 23 de outubro, quando vence a atual TPU, quando termina o vínculo atual. Notícia que segue: o Vasco voltou a acionar a Justiça do Rio de Janeiro para concorrer à administração do Maracanã. A ação foi enviada ao TJ do Rio de Janeiro na última segunda-feira. O termo de permissão de uso, a famosa TPU atual, termina na próxima segunda-feira, dia 23 de outubro, e deve ser renovado a dupla Flamengo e Fluminense, como confirmou o presidente da mulambada, Rodolfo Landim. Será o 10º período, será o inacreditável, o vergonhoso. Eu tenho vergonha de fazer parte desse estado ao ler esta notícia. Será o 10º período de 180 dias que a dupla Fla-Flu, com o Fluminense como interveniente anuente do contrato, recebe do governo sem concorrência pública desde abril de 2019. Uma vergonha.
Uma vergonha. Tem vergonha de fazer parte desse estado, do Vasco fazer parte desse estado, ao ler esta notícia. O governo costuma justificar as sessões por situação emergencial, o que o Vasco contesta. No fim de setembro, o Vasco enviou ofício reforçando o interesse em participar do TPU. Recentemente, também solicitou para jogar mais 2 jogos no Maracanã, contra o Botafogo e contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro de 2023, mas não obteve respostas do governo do estado e nem da Casa Civil. Os 9 TPUs a Flamengo e Fluminense, o primeiro no dia 1º de abril de 2019, que foi até outubro de 2019, e daí vem o segundo, também foi de outubro de 2019 a abril de 2020, e aí ele vem terceiro em 2020, o quarto de 2020 a 2021, o quinto em 2021, o sexto de 2021 a 2022, o sétimo em 2022, o oitavo de 2022 a 2023 e o nono agora em 2023, indo para o 10º inacreditáveis 10º TPU, a dupla Fla-Flu. A partir agora do dia 23 de outubro, ou seja, da próxima segunda-feira. Notícia segue: o mesmo movimento o Clube de São Januário havia tomado no último encerramento de TPU em abril desse ano de 2023, mas não obteve sucesso. Na ocasião, o Departamento Jurídico entrou com mandado de segurança com pedido de liminar para que a Casa Civil do Estado realizasse chamamento público para a concorrência. Isso aqui, pessoal, isso aqui é a lei, isso aqui é a obrigação. Seguir a lei é a obrigação. Então, qualquer lugar sério faria nada mais do que a obrigação, que é cumprir a lei, coisa que, infelizmente, aqui no nosso estado, o nosso governador não faz. Ele, de forma ilegal, concede, está indo aí para a 10ª TPU, concedida de forma ilegal a dupla Fla-Flu, na minha opinião. Desta vez o Vasco vai lembrar a recomendação expressa do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que em acórdão alertou para que o atual TPU fosse o último, caso a licitação não tivesse sido concluída. Ou seja, caso não haja vencedor da licitação, que ainda não tem nem prazo para acontecer, o Estado deve promover espécie de licitação simplificada, como foi no momento em que escolheu a dupla Fla-Flu em menos de uma semana, lá em 2019. Recentemente, mais um grupo manifestou interesse em participar da licitação do Maracanã. A Arena BSB, que venceu a licitação do Mané Garrincha, do estádio Mané Garrincha, em Brasília. Junta-se a Flamengo e Fluminense, que vão concorrer em parceria, e ao Vasco, com 2 parceiros para a concorrência. Os parceiros do Vasco, a Legends e a W Torre. A Legends, que administra simplesmente os maiores estádios do mundo, como o estádio do Manchester City. Um exemplo, um desses estádios, o estádio do Manchester City. E a W Torre, que nada mais é a empresa que, em parceria com o Palmeiras, construiu o Allianz Parque, considerado o estádio mais moderno do Brasil. Então, algumas coisas têm saído, alguns sinais, algumas notícias têm saído que são sinais claros da péssima administração
da dupla Fla-Flu nessa gestão arbitrária que o governo do estado do Rio de Janeiro concede, não fazendo o que seria feito em qualquer lugar sério do mundo e cumprindo a lei, que é fazer a licitação e a melhor proposta levar. Então é uma péssima gestão que já começa errada, pois a concessão da TPU é feita de forma arbitrária. Então algumas notícias têm saído que são sinais claros que a administração é péssima e que os atuais gestores só estão lá para sugar um bem que é público, um bem que é meu, um bem que é seu, um bem que é de todos os cidadãos do estado do Rio de Janeiro, um bem público que é o Maracanã, que foi construído com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, com o dinheiro de todos os contribuintes que pagam os seus impostos no nosso estado do Rio de Janeiro. Então, notícias que saem mostrando problemas de conservação e limpeza do Maracanã, que é o básico, que é a manutenção do equipamento público. É o básico. Há acúmulo de fezes de gatos no anel superior dias antes de iniciar a gestão da Conmebol para a final da Libertadores. O básico, que é a limpeza, fezes de gatos, a manutenção básica, que é fazer a limpeza do bem público, não é feito, o que mostra que a atual gestão só quer sugar e não quer dar nada em troca, não faz nem a manutenção básica, que é limpar o que está usando. Consórcio Fla-Flu diz que faz diariamente amplo trabalho de limpeza e manutenção. Faz e aí as fezes elas são abduzidas ali, né? Elas por mágica elas aparecem ali, né? Fezes de gatos. A limpeza é feita e as fezes de gatos, por mágica, como David Copperfield faz a mágica, e as fezes de gatos aparecem ali. Segundo a dupla Fla-Flu, deve ser isso a explicação que eles estão dando. Notícia segue, tal. E aí, pessoal, no meio disso tudo surge uma outra notícia, que é a seguinte: o surgimento de mais um interessado na administração, né? Dessa vez um interessado de fora do Rio de Janeiro, que é o seguinte, a notícia é a seguinte: as notícias têm ligação uma com a outra. Gestores do Mané Garrincha querem participar da licitação do Maracanã. A Arena BSB, que administra o estádio Mané Garrincha em Brasília, é o terceiro grupo interessado em gerir o estádio. Flamengo e Fluminense em conjunto e Vasco, com 2 parcerias, estão no páreo. Flamengo, Fluminense e Vasco têm companhia para concorrer na esperada licitação do Maracanã. A Arena BSB, empresa que faz a gestão do estádio Mané Garrincha, promete entrar no páreo. O grupo venceu a concorrência pelo estádio de Brasília em 2019. A gestão na capital federal vai durar 35 anos. E também concorre pela gestão do Serra Dourada de Goiânia, e ainda tem a intenção de entrar na administração da Arena Barueri, em São Paulo. Ou seja, esses aqui, se deixar, querem administrar tudo, né? Não deixar nada para ninguém. Se forem deixando, eles vão indo e vão administrar todos os estados do Brasil. O que me parece aqui é a intenção desse pessoal aqui que administra o estádio Mané Garrincha em Brasília. Notícia segue:
O presidente da Arena, a presidente da Arena BSB é o empresário paulista Richard Dubois, que apesar de não vincular a proposta a clubes de futebol, o que significa sair atrás na pontuação técnica específica, que trata de jogos mínimos garantidos no estádio, aposta no bom relacionamento com as diretorias dos times cariocas e num Maracanã apartidário. Ou seja, sem vínculo original com os demais concorrentes da licitação, que ainda não tem data para acontecer. Até o momento, além de Flamengo e Fluminense em consórcio, os atuais gestores provisórios do estádio até o dia 23 de outubro, até a próxima segunda-feira. Há também o Vasco com a construtora W Torre e a Legends, empresa que administra arenas pelo mundo. Quem vencer a concorrência vai gerir o estádio por 20 anos. Desde abril de 2019, Flamengo e Fluminense são os administradores do estádio através de termo de permissão de uso, a famosa TPU. Pessoal, essa questão do Maracanã, para mim, o Vasco já deveria ter entrado na justiça, porém, o caminho para entrar na justiça, o caminho que o Vasco fez é o caminho que se faz mesmo quando se busca algo na justiça, porque depois que se entra na justiça não tem volta, né? Então, antes de entrar na justiça, você tem que tentar todos os acordos possíveis e tentar resolver de forma legal. Então, o Vasco fez o caminho que deveria fazer mesmo. Tentou resolver através de todos os acordos possíveis, né? Nós vascaínos que acompanhamos a situação sabemos disso. E agora, prestes aí a conceder a 10ª TPU, o governo do estado conceder a 10ª TPU, a dupla Fla-Flu, o Vasco entra na justiça e eu vou trazer aqui atualizações sobre essa questão do Maracanã conforme as coisas forem andando. O que com a reforma de São Januário aí estando para sair, vai sair o potencial construtivo para a ampliação de São Januário para mais de 40 mil pessoas. O Vasco inclusive já tem as empresas interessadas em comprar o potencial construtivo dos terrenos na Barra da Tijuca no valor de 500 milhões de reais, e esse valor será usado na ampliação de São Januário para mais de 40 mil pessoas. Essa questão está para sair. O Vasco já tem as empresas interessadas, que são a Cirela. A Cirela é uma construtora. Tem a Cirela, que é uma construtora, a Redditor, que é uma rede de hospitais, e a empresa que administra, a empresa que é dona e administra o Barra Shopping. É uma empresa de shopping que constrói shopping centers. Então essas 3 empresas estão interessadas e essa situação está para sair. A questão do Maracanã estrategicamente é fundamental. O Vasco não vai desistir do Maracanã. O Vasco tem direito ao Maracanã, é um bem público, é uma vergonha isso que acontece no Maracanã. E eu, torcedor do Vasco, lembre disso nas próximas eleições. Portanto, estamos chegando aqui ao final desse vídeo. Vou voltar com atualizações das notícias do nosso Vascão. Muito obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo até o final. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá o like, comenta no vídeo, compartilha o vídeo com outros vascaínos, compartilha o link do vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Um grande abraço, tamo junto e saudações vascaínas!